Nesse vídeo eu quero abordar um tema mais do que polêmico: casa própria, comprar ou alugar. Ficou curioso? Fica até o fim que eu vou te mostrar tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos. Se você não me conhece, eu sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Eu já te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sino dos Balangandã para não perder nenhum vídeo, e também já te peço, deixa aqui aquele seu like e compartilhe esse vídeo principalmente com aquelas pessoas que estão em dúvida entre comprar ou alugar um imóvel, beleza? Hashtag obrigado. Bom, e já começando esse vídeo, já te respondo: não existe melhor ou pior, tudo depende. E é por isso que esse é um tema tão polêmico. E nós não devemos levar somente por questões financeiras, mas também por momentos de vida. Até porque o aluguel pode passar para alguns uma sensação de instabilidade, o que para outros não é verdade. Assim como a casa própria também pode passar para alguns a sensação de segurança, o que para outros também não é verdade. E é por isso que existe uma discussão tão ampla em cima desse tema, e por isso que existem adeptos a comprar ou alugar. E pelo viés financeiro, muitos alegam que em 100% dos casos alugar é melhor do que comprar, e também nem sempre é verdade. Depende de diversas variáveis. A principal variável dentre elas é a sua capacidade de investidor. Como assim? Geralmente, a parcela do financiamento é maior do que a parcela do aluguel. Geralmente. Há exceções? Sim, mas geralmente é isso que acontece. Então, o mais importante é a sua capacidade de pegar essa diferença e investir. Se você não investir essa diferença, vai ficar aquela sensação do seguinte: bom, no financiamento eu pago 30 anos, mas no fim das contas a casa é minha. O aluguel não, o aluguel eu vou pagar para a vida inteira. Isso só não é verdade quando você consegue pegar essas diferenças e rentabilizar esse teu patrimônio a ponto que o teu patrimônio rendendo cubra o seu aluguel e sobre dinheiro. Por isso, de novo, a principal variável aqui é a sua capacidade de investidor. Só que não podemos esquecer outras variáveis que também são muito importantes. Por exemplo, qual é o valor do financiamento, o prazo do financiamento, qual é os juros da prestação, qual é o valor do aluguel que você consegue na sua cidade e qual é a inflação. Por que inflação? É a maneira como os aluguéis são reajustados. Sem considerar ainda a valorização do imóvel e o custo de manutenção e benfeitorias desse bem. Então, em resumo, quanto maior a diferença entre as prestações e quanto maior a sua capacidade de investir essa diferença, melhor para o aluguel. Mas como eu não gosto de ficar simplesmente na teoria e eu gosto de mostrar na prática, vamos lá para o computador. Essa é mais uma planilha do Saldo Zero. Se você não conhece as planilhas, vou deixar um link aqui abaixo, depois você vai lá e baixa. Existem inúmeras planilhas, todas gratuitas, para auxiliá-lo no que você precisar, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou simular a compra de um imóvel de R$500 mil. A planilha já trouxe para a gente o valor mínimo de entrada praticado pelos bancos, prazo 360 meses, juro de financiamento eu vou ter para 4,95, é uma taxa que eu encontrei lá na Caixa, é um tipo de financiamento baseado no IPCA. Cuidado com esse tipo de financiamento, eu vou falar dele daqui a pouco, não sai do vídeo. O valor do aluguel está em R$ 2.500, é mais ou menos o que é praticado aqui em Curitiba, 0,5% ao mês. Pondere de acordo com o seu cenário, pondere de acordo com a sua realidade. Inflação muito importante. A planilha está trazendo default 3,50%, mas os contratos de aluguéis são baseados no IGPM. O IGPM já passou de 20% em 12 meses. O meu contrato de aluguel foi reajustado agora em outubro em 9,5%. Vou colocar esse percentual aqui, ajuste também baseado na sua realidade e nas suas expectativas. Investimento ou rentabilidade planejada é a sua capacidade como investidor, quanto você como investidor almeja rentabilizar aquela diferença ano a ano.
10% é o default da planilha, porque a minha carteira está rentabilizando mais do que isso anualmente. Mas vou supor 6%, quase 3 vezes a Selic, inclusive. E a valorização do imóvel no metro quadrado, você tem que ver na sua cidade. Vou deixar os 2%, que é mais ou menos o que vem rentabilizando Curitiba nos últimos anos. Baseado nisso, a planilha já nos traz o resultado e ela já nos diz o seguinte, que comprar o imóvel nesse cenário vale mais a pena. Ponto. Caiu-se o mito de que alugar é sempre mais vantajoso do que comprar. Nem sempre. Mas eu vou fazer 3 ajustes. Primeiro, eu vou mudar a taxa do financiamento. Eu vou tirar aquela modalidade indexada ao IPCA e vou colocar a modalidade balcão, que é o nosso conhecido pré-fixado, que está na Caixa em 9,75%. Vou fazer um outro ajuste. Eu vou comparar que o IGPM foi algo surreal devido à pandemia e outros eventos não recorrentes e que a média mais ou menos seja de 4%. Isso é um cenário, tá, gente? Mais um ajuste. Estou considerando que eu, como investidor, tenho a capacidade de rentabilizar aquele capital, aquela diferença, minimamente a 10% ao ano. Ponto. Aqui sim, com esse cenário, valeria mais a pena alugar do que comprar. O detalhe dos cálculos você terá nessa outra aba, onde você pode ver mês a mês o que acontece entre financiar versus alugar. Beleza? Volta aqui. Você viu que eu fui o mais sensato possível. Nem sempre alugar será melhor do que comprar ou vice-versa. Depende muito do seu cenário, depende muito do seu momento de vida. Isso que eu ainda não ponderei aqui, outros custos, como, por exemplo, custo com reforma e benfeitoria, custo de oportunidade com deslocamento de transporte para um trabalho, são coisas que você precisa ponderar. Agora, o que eu queria comentar com relação a essa nova modalidade de financiamento baseado no IPCA, você precisa ter muito cuidado. Ao fechar um contrato de financiamento indexado ao IPCA, o IPCA é a inflação, é o principal, é o índice oficial que mede a inflação aqui no Brasil. O que é que vai acontecer se aquele IPCA disparar 10, 15, 20% ao ano? O que é que vai acontecer com aquela sua taxa de financiamento? O que é que vai acontecer com aquela sua prestação do financiamento? Isso você precisa ter muito claro junto ao banco quais são as regras se isso acontecer. E não confie se um gerente falar para você que isso é impossível de acontecer porque a inflação no Brasil é controlada. Ninguém tem a capacidade de prever o que vai acontecer daqui 20, 30 anos. Até porque 30 anos atrás o Brasil estava enfrentando uma hiperinflação muito acima dos 30% ao ano. Então, cuidado, pondere. Bom, o que eu quis trazer aqui foi um pouco de sensatez nessa discussão tão polêmica entre alugar e comprar um imóvel, te mostrar que não há uma resposta exata. Tudo depende do seu cenário. A planilha estará disponível aqui para download e eu espero ter agregado conhecimento, eu espero ter ajudado e eu espero ter sido merecedor daquele seu like, daquele seu compartilhamento. Beleza? Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!